Então, é com base nestas duas economias sem transformações nenhumas que nós vamos sair da crise? É com base numa economia de mercado igual àquela que estava na origem deste crescimento económico e de uma economia de Estado? É claro que o discurso atual só anda a pegar na segunda parte, porque é um discurso que está associado, essencialmente, aos interesses da economia de mercado. E, portanto, anda a falar de quê? Da refundação do Estado Social. Ou, se quiserem, de cortes nas despesas sociais do Estado. Mas não fala dos outros cortes das outras despesas, como há pouco já referi. Nem fala da necessidade de repensar os valores da economia de mercado e os critérios. Ou seja, não é por aí que nós lá vamos. Porque isso vai nos levar, precisamente, a algumas das origens da crise que temos atualmente e que nos levou até o nosso momento atual. Portanto, uma das coisas, a mensagem que eu gostava de passar é que as duas formas de economia dominantes do século XX, mercado com aquela lógica e Estado com aquela lógica, são as que estão na origem, de forma combinada, da crise. E, por isso, não são elas que nos vão fazer sair da crise. No sentido, sobretudo, que eu referi há bocadinho. Ora bem, isto leva-me a um ponto que é: mas será que não é economia de Estado? Mas a verdade é que, quando nós estamos no terreno e observamos a realidade económica, descobrimos que há mais duas formas de economia que os economistas nunca levaram para os livros, nem nunca foram capazes de caracterizar nas suas observações. Basta estar no terreno. Eu já fiz um exercício com os meus alunos de economia aqui há uns anos e eles chegaram à conclusão que no seu dia-a-dia normal, numa semana normal, estas duas formas de economia que eu acabei de dizer, mercado e Estado, satisfaziam 2/3 das suas necessidades, o que significava que havia 1/3 em média naquela turma, atenção, isto não é generalizável para a sociedade toda, 1/3 das necessidades e do tipo de atividade económica que precisavam durante essa semana, que não eram nem fornecidas pela economia do mercado, portanto, digamos, através de compras no mercado, nem pelo Estado, através de serviços públicos. Eram fornecidos por quem? Por outras duas. Que é, eu sei que provavelmente vão achar insignificante e caricato, mas é porque desconhecemos, que são a economia doméstica, aquela que é organizada no seio da família, através da produção de bens e serviços e da partilha de tarefas, e tem mais, e que os economistas quiseram, durante muito tempo, fazer crer que era algo em vias de extinção, e, portanto, que ia desaparecer a favor da economia do mercado ou do Estado. Por exemplo, as refeições que eram feitas em casa, no seio da economia doméstica, iam desaparecer porque a maior parte das pessoas, como tinham de trabalhar fora, tinham que passar a comer fora também. Nos restaurantes, ou através de produtos prontos a cozinhar, depois era só aquecer, e, portanto, no essencial, comprar no mercado. E, portanto, como é que cá está uma economia doméstica que se transformava em economia de mercado. Outro exemplo ainda, a educação dos filhos, que em grande parte era feita no quadro familiar, completando a escola, com a mulher a ir trabalhar para fora, que é uma coisa positiva, passaram a ser feitos em jardins de infância, ATLs, ou seja, serviços públicos ou privados. Portanto, economia de mercado e economia de Estado. De onde concluíam que a economia doméstica estava em vias de extinção e ia, cá está, engrossar as duas formas dominantes, mercado e Estado. Ora bem, isto não é verdade. Isto não é verdade. Há muitos serviços económicos que se mantêm no quadro familiar e mais, nos últimos anos com a crise, essa área aumentou. Aumentou, por exemplo, o número de avós que ajudam a tomar conta dos netos porque os pais já não têm dinheiro para dispor de infantários. Isto é bom e mau, tem vantagens e desvantagens, mas aumentou. Todos os dados que nós temos, em todos os países, inclusive em Portugal, prova o aumento do acompanhamento da economia dos avós, do quadro doméstico. Por exemplo, aumentou nos últimos tempos com a crise o número de pessoas que voltaram a levar marmitas para comer nos sítios onde trabalham com a comida feita em casa. E, portanto, o peso da economia doméstica nas refeições. E, portanto, há aqui uma
um papel importante que está por estudar por parte dos economistas na sua maneira de funcionar, nos seus critérios. Reparem que é uma economia não monetária e não mercantil, portanto não precisa de dinheiro, nem vai para o mercado, portanto não há troca, não há complicador. É uma economia. E depois tem outra coisa interessantíssima. É uma economia que é essencialmente determinada pelos critérios sociais da sociabilidade familiar e não por critérios económicos da venda e troca no mercado. Portanto, é uma economia menos economicista que as outras. É uma economia de base social. Uma economia de base relacional. E isto é muito interessante, porque é uma economia que vai para além do económico. E, portanto, traz consigo uma valorização do quadro social. Aumenta a coesão social. E pode, em alguns casos, até ser também fator de reforço intercultural, sobretudo quando essas famílias recuperam assim formas tradicionais de cozinhar, por exemplo, as suas gastronomias regionais ou culturais das suas terras de origem, quando são imigrantes, coisas desse género. E isso é muito interessante, porque, digamos, completa, conjuga-se com as propostas do mercado. Ou seja, as pessoas já não comem só hambúrgueres, voltaram, em alguns casos, para o bem e para o mal, à sopa, ou voltaram, em alguns casos, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito que a minha mãe fazia, é o que eles chamavam pastelão, não é? Que é o equivalente regional, eu não sou daqui de longe, sou de Torres Novas, ali daquela zona, há tortilha espanhola, basicamente, que aproveita restos, muitas vezes, de comida. E, por exemplo, esse tipo de valorizações é muito interessante. A economia doméstica, vale a pena olhar para ela, vale a pena perceber o valor que ela tem e vale a pena, digamos, valorizá-la como uma forma de economia não tão economicista quanto as outras. E que poupa recursos e que não depende da questão monetária e do mercado. Mas depois há uma outra quarta forma de economia, que também os economistas julgavam que tinha desaparecido, mas não é verdade. Se mantém, mesmo em países europeus, mas sobretudo que é extremamente forte noutros continentes, onde existe uma base comunitária e cultural que não desapareceu, nem foi destruída pelo mercado. É aquilo que poderíamos chamar a economia da reciprocidade não mercantil. Da reciprocidade não mercantil. Dou-vos alguns exemplos, aliás, perfeitamente atuais na minha aldeia. As vindimas entre os vizinhos, a partilha de tarefas económicas, numa base de reciprocidade. Não, porque é não mercantil? Porque quando eu vou fazer a vindima do meu vizinho, ele não vai contar o número de horas que eu lá passei, nem o número de vagos que apanhei, para depois, quando for a vez dele me ajudar, se é que eu tenho vindima para ele me ajudar, nem tem que me ajudar. Quando muito está disponível para me ajudar outras coisas, se for necessário, não for necessário ter na vontade. Porque não há uma contabilidade. E isso é muito interessante. Porque é uma economia de partilha. Porque é uma economia de solidariedade. Porque é uma economia de reciprocidade que não se paga por valores equivalentes monetários. Ou seja, também não é monetária nem mercantil. É a economia que está ainda hoje nos rebanhos comunitários de Trás-os-Montes, onde, em vez de cada um sair com as suas 3 ou 4 cabras, juntam-nas todas, e à segunda sai um, à terça sai outra, à quarta sai outra, e assim poupam tempo e partilham tarefas. E pouco importa se eu tenho 3 cabras e o meu filho tem 10, eu levo as 10 dele, eu levo as minhas 3, se haver uma compensação mercantil. Isso é muito interessante. Ou a economia que estava por trás dos fóruns comunitários da Beira, que existem em algum lugar, onde em dias aprazados, há uma pessoa da comunidade que acende o forno e todos o utilizam, sem ser preciso todos estarem a acender o forno. E isso é muito interessante, porque poupa recursos, estabelece relações, cria coesão social e cultural da comunidade. Então, é uma economia que persegue outros fins, para além dos fins económicos. É este mesmo princípio que está nas comunidades cabo-verdianas e imigradas em Portugal, com a expressão que eles utilizam, que é o juntamon, juntemos as mãos. Quando um faz uma casa, todos vão ajudar, e vice-versa. E, portanto, há uma comunidade de partilha de interesses. E há uma economia cada vez
mais importante face à crise, passa por esta reciprocidade entre vizinhos, e que hoje nas cidades também existe. Por exemplo, casais novos que sempre ajudam no babysitting, do par conta das crianças, para terem uns ir ao cinema, outros chegar à noite, não têm que pagar por isso. É mesmo essa lógica que está, por exemplo, hoje no projeto de Telheiras, em Lisboa, do bairro de Telheiras, que se chama Coisas do Vizinho, partilha de coisas do vizinho, troca de roupas em segunda mão ainda em bom estado, utilização de carros conjuntos, leis conjuntas. Portanto, há uma economia de reciprocidade que persistiu, que resistiu ao mercado e ao Estado, que sustentou as relações sociais entre as pessoas e que hoje está de volta de forma crescente e que inclusive dá origem já a organizações e a cooperativas daquilo que nós chamamos hoje de economia solidária e que vem dos tempos da economia social, que é mais antiga. Todas elas são filhas, e aqui na medida teve impacto, o vosso externato é um exemplo, em certa altura, dessa ideia da cooperação, de uma economia partilhada. É evidente que depois teve evoluções que vão já noutras gerações, mas essa ideia da cooperativa teve a ver com isto. Com uma economia social, como era designada, sendo que hoje a designação que ocorre é a economia solidária. O que é que quer dizer com isto? É que há vida económica para além do mercado e do Estado. E a realidade económica é muito mais rica e plural, daí a expressão economia plural, do que aquilo que aprendemos nos manuais e do que aquilo que nos falam quando falam de soluções económicas e quando nos falam da economia que existe. Há 4 economias. 4. Não há dúvidas, há 4. Economia de mercado, economia de Estado, economia doméstica e economia solidária, de reciprocidade do mercantil. De base popular, como esta que eu referi agora, através destes exemplos, todos nós, se calhar, conhecemos das nossas aldeias ou das nossas vizinhanças, mas também de base formal e organizada, através do número cada vez mais impressionante de organizações formais, sob a forma de cooperativas, de associações, de mutualidades, etc., que se referem a esta lógica de economia social e solidária. E reparem que as duas redes que eu referi há bocadinho, a Rede Internacional de Economia Social e Solidária e a Rede Interuniversitária de Economia Social e Solidária, é disto que fazem, é disto que eles fazem. É desta realidade que se refere. Costumo dizer um amigo meu, um colega meu, da Universidade de Barcelona, um dos grandes nomes europeus desta matéria, chamado Jordi Esquivel, que é a empresa popular, que esta economia, que alguns chamam de terceiro setor, também é uma expressão curiosa, considerando que o mercado é o primeiro, o Estado é o segundo e o terceiro é este, a economia social e solidária. De antes era um pequeno regado, é mais interessante, é mais interessante, baseado em dados estatísticos. De antes a economia do terceiro setor era um pequeno regado que corria entre duas margens imponentes, mercado e Estado. E portanto era um bocadinho que estava lá no fundo, entre o mercado e o Estado. Mas nos últimos 30 anos, desde os anos 80 para cá, estatisticamente, em termos de peso de emprego e de produção criada, galgou as duas margens, a imagem é interessante, galgou as duas margens, porque ocupou uma parte das falhas do mercado, ou seja, das empresas, e ocupou uma parte das insuficiências do Estado. E muitas das organizações de economia solidária hoje cumprem o papel que era das empresas, fornecendo bens e serviços para a comunidade, e o papel que era do Estado, prestando serviços essenciais para a vida das pessoas na área da educação, do apoio aos idosos, até da saúde, etc. E aquele pequeno regado tornou-se um rio que hoje transborda para as duas margens. Isto é a imagem que ele dá e é uma imagem estatisticamente verificável através dos dados que nós temos em relação ao peso desta economia social. O que é que eu quero dizer com isto? O tal 1/3 de que os meus alunos falavam, que não era mercado nem Estado, era precisamente o serviço que eles iam buscar à economia doméstica ou à economia informal ou formal solidária. E posso dizer uma coisa. Aquelas 7 características que eu há pouco referi, aquelas 7 características da segurança económica, da coesão social, da valorização do ambiente, da diversidade cultural, do conhecimento crítico e permanentemente construído,
e da democracia e da coisa territorial encontram-se exatamente nas novas organizações de economia solidária, as tais que ninguém fala, encontram-se por aí fora, em todos os países e todos os continentes. É isso que nos mostra os encontros que nós temos realizado. Ou seja, há nessa economia solidária todos os ingredientes que nós falamos para a saída da crise. O que é preciso é que esses ingredientes cresçam e contaminem as outras. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há uma economia plural, opaca, porque quem a estuda só olha para duas. Não analisa, nem identifica, nem caracteriza, nem quantifica as outras. Há um sinal interessante, não sei se sabem disso, o INE acaba de criar, há 2 meses, a conta satélite da economia social. Pela primeira vez vai haver no Instituto Nacional de Estatística uma contabilidade para esta terceira economia, para a economia mercantil. Isto é um reconhecimento, é um sinal dos novos tempos, é um sinal de que as coisas estão a mudar. Até o próprio INE já reconheceu a importância de quantificar para além do mercado e do Estado, que é o que é até agora, de vários setores. E quantificar o terceiro setor de per si, em Portugal. Portanto, para terminar este ponto, vou passar rapidamente para o último, que será muito bom. A economia é muito mais plural do que nós pensamos. A parte desconhecida da economia, que é a economia doméstica e a economia da reciprocidade, portanto, da solidariedade, está a crescer, nomeadamente neste contexto de crise. Está a multiplicar-se. Está a aumentar como resposta à crise. Como respostas de sobrevivência à crise. Nesta economia, digamos, menos conhecida, estão coisas que vocês já ouviram falar com certeza, como os mercados solidários, os clubes de poupança solidária, que existem hoje por toda a Europa, a banca ética. Dou-vos só uma indicação. Neste momento foi criada uma federação europeia da banca ética alternativa, tem 22 associados, ou seja, bancos que funcionam de maneira diferente dos bancos que nós conhecemos, porque são bancos sem fins lucrativos, são bancos que apoiam, sobretudo, esta economia solidária, e são bancos que têm como fins exatamente promover ou o desenvolvimento local, ou a coesão social, e não ganhar dinheiro. Isto é tudo o contrário do que os bancos que existem fazem. E isto já existe. Começou na Itália, com a criação da banca ética italiana, e está hoje em muitos outros países. Já constitui uma federação, com 22. Na parte das pessoas não sabem isto.